Ela já saiu do quarto toda arrumada, nem olhou na minha cara. Hoje eu vou almoçar lá na Isabel, viu, Natália? De noite eu tô de volta. A minha filha não falou nada, só me olhou assim, meio confuso. Lembro que eu falei: você vai sair, Márcia? Mas eu tava pensando em levar vocês todos para almoçar fora. Vão vocês, Jorge. Eu vou almoçar lá na minha amiga. Já tinha combinado ontem com ela. Mas sei lá, eu pensei que depois de ontem. E, Jorge, não vem que não tem. Você não vai começar a querer mandar em mim de novo, vai? Aliás, me faz um favor. Esquece o que aconteceu ontem, tá bom? Faz de conta que não aconteceu nada. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu fiquei até sem saber o que pensar quando minha filha veio me fazer aquele pedido. Pai, então, eu falei ontem com a mãe, não sei se o senhor sabe, mas ela está passando por dificuldades. Aí ela veio perguntar o que eu achava de ela vir passar uns tempos aqui em casa. Aqui em casa? Mas como assim? Aliás, ela não está lá morando com a irmã? Pois é, pai, é que parece que ela e a tia não estão se entendendo bem. Eu falei que ia conversar com o senhor, né? Não podia decidir nada antes de ver o que o senhor achava. O fato é de que eu e a Márcia estávamos separados já fazia quase um ano. Foi ela que quis a separação, inclusive. Partiu dela a iniciativa. Eu, inclusive, cheguei a fazer tudo o que podia para ela desistir. Mas a verdade é que a Márcia andava tão rebelde naqueles últimos tempos. Não sei se era influência das amigas de trabalho ou o quê, mas alguma coisa acabou virando a cabeça dela. Sabe? Parecia até que ela tinha se transformado numa outra pessoa. Saía do serviço e, em vez de vir para casa direto, ia bater perna com as amigas, as colegas. Sabe, essa mulher começou a se comportar de um jeito que eu já não a reconhecia mais. Como se fosse uma mulher solteira. Até barzinhos ela frequentava, junto com as amigas, é claro. No fim, naturalmente que eu não gostava e a gente começou a brigar. Até que ela decidiu sair de casa. O engraçado, quer dizer, engraçado, no sentido de curioso, né? Porque de engraçado mesmo não tinha nada. Mas é que, geralmente, acontece o oposto, né? Em casamentos, às vezes o homem é que chega tarde em casa. No nosso caso, era o contrário. Era minha mulher. Antes de sair em definitivo, sempre que a gente brigava, discutia, ela pegava uma muda de roupa, botava na bolsa e saía pela porta dizendo que ia dormir na casa da irmã ou então de alguma amiga. Imagine como eu me sentia quando ela fazia isso. Olha, eu nunca imaginei que depois de 20 anos de casamento, essa mulher fosse mudar daquele jeito, sabe? Começou a agir como se fosse uma adolescente. Ela se transformou numa outra pessoa. Não ligava mais para a família. Mesmo assim, repito, fiz de tudo para ela mudar de ideia. Para ela não sair de casa, só que não adiantou. Ela reclamava que vivia presa em casa, que não tinha liberdade, que não podia fazer nada daquilo que ela queria, que a única coisa que eu sabia fazer era reclamar. Meu Deus, sabe quando a pessoa é exagerada? A única coisa que eu exigia era respeito. Né? É claro que eu dizia para ela, quando ela chegava tarde, que não era certo ela chegar naquela hora em casa. Sabe, mulher casada, me dizia respeito. E o seu modo de agir já andava dando motivos até para os vizinhos. Ficaram olhando assim meio torto, fazendo comentários. E o pior é que nem a nossa filha ela escutava. Tinha se tornado, repito, uma outra pessoa. No fim, mesmo tendo feito de tudo para fazê-la pensar melhor, ela decidiu que ia sair de casa. Inclusive,
exigiu a separação. Não, pensa, 20 anos de casamento para, no fim, nos separarmos desse modo tão deprimente. Cheguei a pensar até que ela tivesse arranjado outro homem na rua. Mas nunca tive nenhuma confirmação. Nunca foi o que eu desejei. Era uma coisa que eu não conseguia sequer conceber na minha cabeça. Para mim, casamento sempre foi para toda a vida. Mas quando um não quer, não adianta. Eu não podia simplesmente obrigá-la a ficar comigo. Isso era uma coisa que ela já não queria. Depois que saiu de casa, essa mulher ficou morando de favor na casa da irmã. Até que agora, quase um ano depois, vinha minha filha me contar que ela não estava conseguindo se acertar lá com a outra. Minha cunhada, ou ex-cunhada, né? Estava passando por dificuldades, estava querendo voltar a morar ali na nossa casa. Repito, fiquei sem saber o que dizer. Ali em casa, morávamos eu, a minha filha, meu genro e a minha netinha de 3 anos. E desde que a Márcia resolveu se separar de mim, confesso que eu sentia um vazio. Parecia que faltava alguma coisa. Como eu não disse nada, fiquei olhando para a cara dela, a minha filha deu seguimento à conversa. Pai, deixa ela voltar. Poxa, seria tão bom se, sei lá, vocês dois se acertassem de volta. Não gosto de ver o senhor sozinho aí. Muito menos a mãe naquela situação. Natália, foi ela que quis assim. Você não lembra, por acaso, que foi ela que decidiu sair de casa? Não, eu sei, pai, eu sei. Mas, sabe, as pessoas erram. O fato é que depois de muito pensar, pela insistência da minha filha, principalmente, eu achei melhor fazer uma tentativa. Quem sabe ela realmente tivesse mudado, quem sabe? Quem sabe depois de ter quebrado a cara, né? E depois daquele tempo todo que ela ficou afastada da gente, ela tivesse pensado melhor e percebido a burrada que tinha feito. Resumindo, acabei dizendo para minha filha que ela fosse lá e dissesse para a mãe voltar. Se a Márcia realmente quisesse voltar, as portas da nossa casa estariam abertas para ela. Até porque, né? Aquela casa nunca tinha deixado de ser dela. Só que ela acabou se ajeitando no quartinho da minha neta. Aliás, quando conversamos, ela fez questão de deixar bem claro. Olha, Jorge, eu estou voltando para essa casa, mas não estou voltando para você. Eu não confunda as coisas. No começo, quando a minha netinha estava ali, minha filha brincando com ela, depois ela veio conversar comigo, deixou a menina ali do lado e... Claro que eu fiquei com a cabeça cheia de expectativas. Sabe, no começo, pensei que eu e a Márcia, a gente tivesse uma chance, pelo menos, de acabar se acertando de volta. Mas ela mesma tratou de jogar um balde de água fria sobre os meus planos. Como eu já estava assim meio conformado com a separação, vê-la dormindo ali no quartinho da minha neta nem foi assim tão complicado. Só que com o tempo, a presença dessa mulher ali em casa começou a mexer comigo. Até porque eu continuava gostando dela. Eu nunca deixei de amá-la. Nunca. Nunca me conformei com aquela separação descabida que não tinha nada a ver. E depois que ela voltou a morar ali com a gente, mesmo ela dando mostras de que não queria uma reaproximação, foi inevitável sonhar, fazer até alguns planos. Sabe, a cabeça da gente não tem como segurar. Eu ficava assim, sabe, tão feliz quando a via brincando com a nossa neta, ou então quando ajudava a nossa filha na cozinha. Nossa filha, aliás, vivia lhe dando conselhos, porque ela era favorável a que a gente se unisse de novo. Falava que ela devia tentar se acertar comigo, não era certo a gente continuar vivendo daquele jeito, como dois estranhos dentro daquela casa. Ah, como eu queria que isso acontecesse. Na verdade, eu rezava
para que a Natália conseguisse botar um pouco de juízo naquela cabeça dura da Márcia. O problema é que mesmo tendo voltado, as coisas entre nós continuavam esquisitas. Ela saía sem dizer para ninguém onde ia, também não tinha hora para voltar. Vez ou outra, dormia na casa de alguma amiga. Isso, é claro, que me incomodava. Só que fazer o quê? Eu não podia cobrar nada. Afinal de contas, ele estava morando ali em casa, mas tinha deixado claro que não tinha nada a ver com a gente junto. Lembro que um sábado a gente saiu para comer uma pizza. Ela, inclusive, a Márcia, não queria ir. Foi preciso insistir para que ela mudasse de ideia. E sabe, foi uma noite assim, tão gostosa, que a gente passou em família. Olha, eu me senti tão bem de ver todo mundo ali ao redor daquela mesa. Foi inclusive nessa noite que nós dois voltamos a conversar. Que ela me deu assim uma abertura para que a gente se falasse assim numa boa. Mesmo assim, nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar que aquela noite pudesse ter aquele desfecho. Não sei se foi o vinho que ela tomou, não sei se foi aquele clima de... Só sei que assim que chegamos em casa, assim que nossa filha colocou a menina para dormir e foi pro quarto com o marido dela, minha ex-mulher se aproximou de mim e falou: "Você já vai dormir?" Quem, eu? Sim, por quê? Já é meio tarde, né? Que nada. Ainda é cedo. Por que você não deixa a cama arrumada e espera eu tomar um banho? Se você quiser, claro, eu durmo com você essa noite. O que você acha? Olha, sabe quando você ouve uma coisa, mas pensa assim, não está acontecendo. Eu acho que de tanto pensar, eu peguei no sono, sonhei, e agora acho que... Porque eu não esperava. Mas não esperava mesmo. Ela que chegou, voltou para casa, né? Deixando bem claro para mim que estava voltando a morar na casa, mas que aquilo não tinha nada a ver com nós dois, com uma reaproximação. Agora estava olhando para mim, com um olharzinho assim malicioso, e me perguntando por que é que eu não deixava a cama arrumada e a esperava tomar um banho. Porque ela queria dormir comigo naquela noite. Juro, fiquei até sem acreditar. Mas já fui concordando na mesma hora, né? Com medo de que ela mudasse de ideia. Vai que o efeito do vinho acaba, né? Sabe, enquanto escutava o ruído do chuveiro, eu fiquei ali sentado na cama, ainda com aquela cara de bobo, porque cheguei a me beliscar, para ter certeza de que eu não estava sonhando. Dali a pouco o barulho do chuveiro cessou e meu coração já bateu mais forte. Até que dali a alguns minutos ela entrou pela porta. Para resumir, também fui para o banho, dali a pouco voltei, e ela já estava deitada, usando uma camisola de seda. Olha, eu cheguei a pensar que nunca mais aquela cena iria se repetir. Nunca mais a gente dividiria a mesma cama. Sabe, pensei que a separação fosse mesmo alguma coisa definitiva. Até pelo jeito como ela reagia. E não é que estávamos nós dois ali, agora? Como se nada tivesse acontecido, como se não tivéssemos nos separado. Olha, fizemos amor como nos nossos melhores tempos. Como se fosse uma segunda lua de mel. Olha como foi maravilhoso sentir o cheiro dela de novo. O cheiro da sua pele. Abraçar aquele corpo macio de que eu tanto sentia saudade. Olha, eu nem consegui dormir depois. Fiquei ali espiando ela dormindo, ainda sem conseguir acreditar completamente que ela estava realmente
na nossa cama e que tinha feito o amor comigo. Olha, eu fiz tantos planos, fiquei tão cheio de expectativa. Aliás, na minha cabeça, já era certo que ela ia deixar de lado tudo aquilo que tinha rolado naquele tempo todo. Iria voltar ali para o nosso quarto para voltar a ser a minha esposa. Como, aliás, pelo menos para mim, nunca devia ter deixado de ser. Sabe, no dia seguinte, quando eu levantei, ela já tinha levantado da cama. Estava na cozinha, fazendo o café. Minha filha, ali, naturalmente, já devia saber, né? Que a Márcia tinha dormido comigo, lá no quarto. Até porque a Márcia deu assim uma saidinha, até voltou até o quarto, e minha filha aproveitou para comentar comigo. E aí, como é que foi a noite dos pombinhos? Pelo jeito, se acertaram, né, pai? Puxa, só não imagino o quanto que eu tô feliz. Graças a Deus, parece que a mãe botou a mão na consciência. Sabe que é a melhor notícia que eu podia receber na vida? Olha, minha filha estava feliz, mas não tanto quanto eu. Duvido. Eu estava tão entusiasmado. Sabe, que a minha ideia era convidar toda a família para almoçar num restaurante. Só que depois que a Márcia voltou lá do quarto, tomou café, tomou um banho, ela voltou pro quarto da nossa neta, ficou lá, brincou um pouquinho com ela. Depois voltou pro nosso quarto e, de repente, para minha surpresa, voltou toda arrumada. Sabe, nem quis conversar comigo sobre a noite maravilhosa que tínhamos passado juntos. Simplesmente se aproximou da nossa filha e falou: Natália, hoje eu vou almoçar na casa da Isabel, tá? À noite eu tô de volta. A Natália ficou olhando para a mãe assim, mas não falou nada. Mas já foi me lançando um olhar assim, como que perguntando, o que deu nela? Lembro que eu aproveitei e falei: você vai sair, Márcia? Mas eu estava pensando em levar vocês todos para almoçar fora. Ah, Jorge, vocês vão, tá? Fiquem à vontade, mas eu vou almoçar lá na casa da minha amiga, eu já tinha combinado. Puxa, Márcia, mas eu pensei que depois de ontem, quer dizer, dessa noite... Ela não me deixou nem terminar a frase. Jorge, por favor, você não vai começar a querer mandar em mim de novo, vai? Olha, eu fiquei até sem graça. Juro. Fiquei até com vergonha da minha filha. Estava ali, escutando tudo. E ainda tentei argumentar. Mas ela deixou que eu ficasse ali sozinho. Sabe? E já foi saindo pela porta. Eu fui atrás dela até o portão. Falei que, sei lá, na minha cabeça, pensei que ela fosse mudar de ideia depois que a gente dormiu junto lá no quarto, que a gente fosse acertar de novo. Mas aí ela retrucou. Foi só uma recaída, Jorge. Não pense você que vou voltar a dormir lá toda noite, não, viu? Falou aquilo, mais uma vez me deu as costas e saiu pra rua. Olha, eu me senti um nada naquela hora. Pensei tanto que ela tinha mudado, até porque, depois da noite que tínhamos passado juntos, que aconteceu, inclusive, por iniciativa dela, que ela fosse voltar a ser aquela Márcia de antes. Só que me enganei. Na primeira oportunidade, trocou a família pelas amizades. De novo. Sabe, depois que eu voltei para dentro de casa, parece que o ambiente ali, sei lá, tava tão pesado, tava tão carregado. A Natália me olhava com aquela cara de pena. Até tentou me animar, mas de que jeito?
Passei um domingo tão triste, tão desanimado, principalmente porque fiquei ali sozinho. Minha filha e o meu genro foram almoçar na casa da mãe dele, com a minha neta, de modo que fiquei apenas eu. Até me convidaram para ir junto, mas eu estava tão sem ânimo para nada, não queria estragar o dia de ninguém. Como se fosse pouco, à noite, a Márcia ligou para a Natália para avisar que ia dormir lá na casa da tal amiga dela, porque tinha ficado muito tarde para voltar. Quando minha filha veio me avisar, eu pensei comigo mesmo: por que já não fica lá? Puxa vida, eu pensando que tudo fosse mudar, só que nada mudou. Quer dizer, se mudou, foi para pior. Ela continuou sendo exatamente a mesma Márcia daqueles últimos tempos. Não tinha mudado nada. Na segunda-feira, até tentei conversar com ela, só que no que entrei no assunto, ela já foi, retrucando. Olha, se eu soubesse que você ia começar a implicar comigo de novo, Jorge, não teria ido dormir com você aquela noite, viu? Só porque a gente dormiu junto uma noite, não quer dizer que a gente voltou. Será que você não entende? Uma coisa é uma coisa. Eu fiquei ali olhando para ela, me perguntando, por que essa mulher se tornou tão agressiva? Meu Deus, a troco de quê? E ainda acrescentou mais coisas. Eu fiquei ali só ouvindo. E tem mais. Se você começar a querer mandar em mim de novo, eu faço a minha mala e pico a mula dessa casa de vez, viu? Aliás, na verdade, quem devia sair era você, né? Porque eu também tenho direito aqui nessa casa. Inclusive, naquele quarto que você fala que é teu. Eu ainda tentei argumentar, mas cada palavra que eu dizia, ela se irritava ainda mais. Na verdade, ela começou a ditar as regras. Um dia, chegou a exigir que eu desse aquele quarto para ela dormir. Eu cedi uma noite, cedi duas, e quando vi, ela já tinha se apossado do quarto. Já tinha praticamente me expulsado dali. E a nossa filha, se sentindo mal com a situação, pediu que eu me acomodasse ali no quarto da minha neta e levou a menina para dormir com eles, lá no outro quarto. Até que tempos depois, não satisfeita com a reviravolta que causou lá em casa, e mesmo vendo que aquela conversa não estava agradando ninguém, ela começou a dizer que o mais certo seria vendermos a casa. Aí cada um pegaria sua parte e ela cuidaria da sua vida, sem incomodar mais ninguém. Ela começou a querer isso porque até a Natália começou a chamar a atenção dela sobre aquele comportamento. Porque ela continuava saindo, chegando tarde, levando vida de solteira. Não gostava quando alguém lhe chamava a atenção. O fato é que desde aquela noite que passamos juntos, que ela chamou de recaída, nunca mais voltamos a dormir na mesma cama. Pior do que isso, ela não sossegou enquanto não colocamos a casa à venda, porque ela exigia sua parte do dinheiro. Eu pensei que estaria refazendo a nossa família, quando aceitei que ela voltasse a morar comigo, só que na verdade estava desmantelando ainda mais. Eu digo isso porque depois que vendemos a casa, ela pegou a sua parte e foi morar de favor, de novo, na casa da tal Isabel. Outra parte ficou comigo. Outra eu dei para minha filha, porque ela também tinha direito. Aí ela juntou com mais algumas economias que tinha com o marido e deram entrada num pequeno apartamento. E foi assim que terminou. Como lá só tinha 2 quartos, naturalmente que acabou não tendo lugar para mim. Hoje estou morando de aluguel, numa meia-água que fica nos fundos do terreno da casa de um conhecido. Para se ver o tamanho do estrago que essa mulher conseguiu fazer na nossa vida, na família toda, não apenas em mim. Não bastou ter saído de casa,
ter me deixado para viver uma vida de mulher solteira. Não sossegou enquanto não conseguiu desmantelar a família toda. Até da minha filha e da minha neta, ela conseguiu me afastar. Sabe, até hoje não entendo o que aconteceu com essa mulher. Como ela pôde virar a cabeça desse jeito? O pior de tudo é que hoje perdi toda e qualquer esperança de que as coisas possam algum dia voltar ao normal. Tanto que me resignei. Talvez devesse ter lutado, mas lá atrás, não agora, que não tem mais jeito. Talvez eu devesse ter, sei lá, ter tentado reconstruir tudo aquilo que foi desmanchado. Só que não. Sei lá se faltou atitude, o que faltou para mim, mas resolvi me conformar, sabe, em ser a mesma pessoa. Tanto que me resignei, em vez de lutar. Em vez de tentar mudar a cabeça dessa mulher de um jeito ou de outro. Resolvi me conformar com esse meu triste destino. Simplesmente resolvi ficar aqui sozinho, só esperando a minha hora chegar. E na próxima terça-feira, 15 horas, não perca. Até que um sábado, lembro que tínhamos saído do mercado e ele me acompanhou até em casa. Chegamos de mãos dadas, como sempre acontecia. Aí ficamos ali, nos despedindo no portão, distraídos, quando de repente alguém nos afastou assim bruscamente. Antes mesmo de me dar conta do que estava acontecendo, eu já ouvi aquela voz: "Tira as mãos da minha mulher, mané!" Pro meu desespero, era o Pedro. Ele falou aquilo e já foi me fuzilando com o olhar. "E você, hein, Inês? Não tem vergonha na cara, não? Em vez de cuidar dos filhos, fica aí se esfregando com esse Zé Ruela?" Foi então que o Oswaldo, também assustado, fez um gesto assim para tentar me afastar do meu marido. E mais do que depressa, o Pedro puxou daquela faca. Quando eu me mudei aqui para Curitiba, eu tinha deixado para trás uma vida de sofrimento. Meu casamento foi um horror. Meu ex-marido era um verdadeiro carrasco comigo. Homem possessivo, violento. E o fato de ser alcoólatra só piorava isso ainda mais. E o pior é que sempre foi assim, desde os primeiros tempos. Mas foi só depois que o nosso filho mais velho completou 3 anos que ele começou a me agredir fisicamente também. No começo eram empurrões, puxões de cabelo. Depois ele passou a apertar o meu braço, a me deixar toda marcada. Até que chegou ao cúmulo de me bater. E o pior é que ele era do tipo que batia e depois vinha todo meloso pro meu lado, pedindo perdão, dizendo que tinha se exaltado, que nunca mais ia acontecer. Mulheres que passam por isso sabem muito bem do que eu estou falando. O pior é que eu gostava dele e acabava engolindo, aceitando a agressividade e a violência. Por amor e pelo bem da nossa família, eu aceitava tudo calada. Hoje eu sei que as únicas coisas boas do nosso casamento foram os nossos 2 filhos, porque de resto, olha, se não fosse por conta do que me falava uma vizinha minha, quem sabe eu estivesse penando nas mãos dele até hoje. Porque, sabe, eu já tinha me conformado, me resignado. Desde que a Sibeli se mudou para a casa que ficava do lado da minha, ela percebeu, a gente fez amizade, começou a conversar, ela percebeu que eu sofria maus tratos e se dispôs a me ajudar. Eu acho que se não fosse isso, eu jamais teria coragem de tomar alguma atitude. Lembro do dia que a gente conversou e ela se mostrou horrorizada pelo modo como eu era tratado em casa. Meu Deus, Inês, como que você consegue viver assim com esse homem? Desculpa falar isso, mas ali de casa eu escuto as coisas que ele te fala. Vejo o jeito como ele te trata.
que eu ia dizer? Um dia, ela acabou até chamando a polícia, porque o Pedro estava muito alterado. Tinha, inclusive, batido nas crianças e partido para cima de mim. E a partir daquele dia, ela resolveu me ajudar, me orientar. Devo a ela a liberdade daquela minha vida de sofrimento. No fim, eu acabei denunciando meu marido. Consegui uma medida protetiva e depois me separei. Não perca, é na próxima terça-feira, 11, de novo. Não perca, é na próxima terça-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Inês e Osvaldo em mais uma edição de A Força do Amor.